Olá, meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, que nesse dia você possa ter um dia abençoado, que tudo aquilo que você tem orado, colocado diante do Senhor, creia, tenha fé, que Deus está trabalhando em seu favor e daqui a pouquinho você vai contemplar as bênçãos de Deus para a tua vida, para a tua casa e para toda a sua família. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 18 e o versículo 18, aonde fala sobre o jovem rico. E a palavra do Senhor diz assim: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra a teu pai e a tua mãe. Disse o jovem: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida, aonde fala sobre o jovem rico. E o que me chama a atenção nessa passagem é que este homem tem uma oportunidade de estar perto de Jesus, de falar com Jesus e de expor a Jesus tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele deseja. Ele chega diante de Jesus dizendo: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, irmãos, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Jesus conhece a intenção do nosso coração, do nosso pensamento. E ele sabe quando nós nos posicionamos diante dele através de uma oração, a intenção, se é sincera, se é verdadeira, ou se estamos falando só de boca para fora. O Senhor conhece quando nós estamos com a sinceridade diante dele. Esse jovem, ele chega diante do Senhor e faz uma pergunta muito séria, porque ele está falando de salvação, de herdar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus vai olhar para ele e dizer: você conhece os mandamentos? Aí ele cita alguns mandamentos: honrar teu pai e tua mãe, não furtarás, não roubarás. E tudo aquilo que Jesus falou com ele, ele olha para Jesus e disse: Senhor, desde a minha mocidade tenho eu observado os teus mandamentos. Quando ele fala isso, parece que ele está querendo se mostrar para Jesus, dizendo que ele segue os mandamentos, que ele obedece. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração. E Jesus vai falar para ele: mas ainda lhe falta algo. E quando Jesus fala para ele: ainda lhe falta algo, ele fica olhando para Jesus. E Jesus fala: pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres. Aí você vai fazer um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Quando Jesus fala essa palavra, irmãos, não é porque Jesus está interessado no dinheiro dele, não é que Jesus está interessado nos seus bens materiais, mas Jesus está vendo aonde está o coração dele. E a palavra do Senhor diz que aonde está o nosso coração, ali também estará o nosso bom tesouro. Jesus diz na tua palavra que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E a gente precisa entender, meus queridos irmãos,
que tem coisas que nós precisamos desapegar. A gente é muito apegado com as coisas terrenas. Nós somos apegados com as nossas coisas materiais. Carro, casa, dinheiro. Isso são coisas, irmãos, que a própria palavra do Senhor está dizendo para nós, que se nós nos posicionarmos, se nós buscarmos e priorizarmos o reino de Deus, as coisas de Deus, as demais coisas são acrescentadas. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter tesouro no céu, porque lá no céu não vai ter ferrugem, lá no céu não vai ter ladrão. Aqui a ferrugem ela acaba, ela estraga, o ladrão vem e rouba, mas o Senhor está dizendo que lá no reino dos céus, lá nos céus não tem ladrão, lá no céu não tem ferrugem. E o que a gente tem que fazer para nós construir um tesouro no céu? É a nossa conduta, irmãos, é o nosso posicionamento, é onde está o nosso coração. A gente precisa entender que a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira, tem um prazo de validade, mas o Senhor tem promessas para nós, tanto aqui nessa terra, como também na vida vindoura. Ele tem a vida eterna para cada um de nós, mas nós precisamos buscar a nossa salvação, andando em obediência através da sua palavra, buscando a santificação, porque sem ela nós não veremos a glória do Senhor. Priorizamos o nosso Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos amar Ele sobre todas as coisas. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão apegados com as coisas terrenas, que nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para a Tua palavra, nós não temos tempo para ir para a igreja, porque nós estamos muito apegados com as coisas terrenas, estamos trabalhando demais, estamos focados em conquistar. E isso são coisas que atrapalham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento na presença do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos equilibrados. Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo com a família, mas também nós temos que ter o tempo com o nosso Deus. E esse tempo, irmãos, Ele não divide, porque Ele ama tanto eu, Ele ama tanto você, que Ele não divide, Ele não quer ser trocado por nada. E muitas das vezes nós estamos distraídos com coisas terrenas. Às vezes nós estamos distraídos e ficamos horas no celular. Às vezes ficamos distraídos e ficamos horas assistindo filmes. Às vezes ficamos distraídos e trabalhamos além da conta. E isso faz com que a gente se afaste cada vez mais da presença do Senhor. Este homem, esse jovem, ele chega diante do Senhor falando de salvação, de herdar a vida eterna. E naquele momento que ele tinha a oportunidade de se aproximar mais em Jesus, de ter a companhia de Jesus, de ter a amizade de Jesus, ele fez uma escolha. O Senhor falou para ele: vende tudo, dá aos pobres e me segue. Quantas das vezes o Senhor tem falado conosco: ei, larga da bebida, larga dos vícios, se posiciona para que você possa obter as maravilhas, as promessas que eu tenho para a tua vida. Muitas das vezes o Senhor está falando com você: cadê você lá na igreja? Ele sente saudade quando você orava, ele sente saudade quando você cantava, ele sente saudade quando você saía para evangelizar, quando você tinha tempo para ele. Agora que você está trabalhando, agora que as coisas começaram a melhorar para você, você esqueceu dele, você não tem tempo para ele. E ele sente a sua falta, ele sente saudade de você. Só que o Senhor, ele respeita a nossa decisão. Ele nos deixou o livre-arbítrio. E a nossa escolha, ele respeita. Ele não obriga ninguém a adorar ele. Ele não obriga ninguém a estar na presença dele. Isso é uma decisão minha, é uma decisão sua. O que a gente tem priorizado para a nossa vida? Qual é a prioridade que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer salvação? É as coisas espirituais ou é as coisas terrenas? É o material? Hoje nós vemos tantas pessoas se matando, irmãos. Pessoas matando pais para tomar a herança do pai, da mãe. Pessoas se matando para trabalhar, para conquistar um carro, para conquistar uma casa. Mas a gente tem que também lembrar, irmãos, que nós temos também a nossa vida espiritual,
que nós temos uma promessa de salvação e nós temos que ter esse equilíbrio. O carro é maravilhoso, eu não sou contra não, tem que ter um carro bom mesmo, tem que ter uma casa boa, mas nós temos que também entender que nós temos que ter uma vida na presença do Senhor. Nós temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que fortalecer a nossa alma cada vez mais na presença do Senhor. E aí eu tenho a certeza que quando nós estamos com equilíbrio, nós estamos crescendo tanto na graça, no conhecimento, e nós também estamos conquistando as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Jesus nunca vai chamar nós para termos prejuízo. Jesus nunca vai deixar você, irmãos, no prejuízo. Se Ele está dizendo para você deixar algo, porque Ele tem algo melhor para você. Esse homem aqui, o coração dele estava focado no material. Ele era um homem rico. Tanto é que Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar num vão de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Porque para herdar o reino dos céus, irmãos, a gente tem que ter renúncia. A gente tem que estar em obediência. E muitas das vezes nós não queremos obedecer. Muitas das vezes nós não queremos renunciar. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. E nós precisamos entender que as coisas de Deus, nós temos que aprender a obedecer, a renunciar, mas entendendo que Ele tem o melhor para nossas vidas. Nosso coração Ele conhece, irmãos. Nosso coração é um lugar que só o Senhor conhece. E às vezes nós estamos tão bitolados em querer ter tantas coisas e esquecemos da salvação, esquecemos do nosso relacionamento com o Senhor, das promessas que nós fazemos para Ele quando estamos pedindo algo a Ele. Mas o Senhor nesse dia Ele diz para mim e para você, o que você tem renunciado por amor a Ele? Qual é o seu posicionamento para que você possa contemplar as bênçãos de Deus para a tua vida? Ele falou para esse homem, vende tudo que você tem. Mas o Senhor estava dizendo para ele, por causa do coração dele que estava bitolado nas coisas materiais. E o Senhor estava falando, aquele que largou pai e mãe para me servir, aquele que deixou alguma coisa para me servir, só nessa terra aqui terás 100 vezes mais, e na vida vindoura terás a vida eterna. Oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, coisa boa é essa, é saber que nós temos um Pai Celestial que está trabalhando em nosso favor, que cuida de nós, que nos abençoa, que tem muitas promessas para nós vivermos aqui nesta terra, que ainda tem promessas da vida vindoura, a vida eterna. Mas eu digo para você que vai me ouvir nesse dia, vamos procurar priorizar as coisas de Deus, vamos priorizar o relacionamento com o Senhor. Este homem aqui, ele tinha tudo para receber as grandes bênçãos de Deus, a salvação, mas ele fez uma escolha, ele preferiu as coisas terrenas, ele não quis renunciar, ele não quis obedecer. E naquele momento, eu tenho certeza que Jesus ele ficou triste, porque Jesus não quer ver ninguém indo para caminhos tortuosos. Mas o Senhor também não pode obrigar ninguém a o aceitar forçadamente. Ele respeita a sua decisão. Ele respeita a minha decisão. Mas saiba, aquele que renunciou por amor a Ele, aquele que tem Ele no centro do seu coração e está alinhado com a sua vontade, Ele acabou de dizer na sua palavra, só nessa terra terás 100 vezes mais. E na vida vindoura terás a vida eterna. Tudo cabe a nós. Está em nossas mãos a decisão. Você é responsável pelo teu sucesso. O teu sucesso terreno, como também o teu sucesso espiritual. Não perca a tua salvação. Não troca Jesus por nada. Mas confie nele. Confie nele, naquilo que ele tem falado, naquilo que ele tem prometido. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O homem é mentiroso, o homem engana. O homem promete e não cumpre.
mas tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir. E eu quero dizer para você, nesse dia, a decisão está nas tuas mãos. Não se afaste de Jesus. Não troque a amizade de Jesus. Não troque a companhia de Jesus por nada nesse mundo. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a sua luta. Ele conhece tudo o que você tem passado e vivido. Mas Ele diz para mim e para você nesse dia: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta, irmãos. E o acrescentar de Deus, Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele te ama. Ele me ama. Mas o maior propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida é a salvação. Não perca a tua salvação por coisas deste mundo. Não larga Jesus por coisas deste mundo. Mas confia nele. Entrega teu caminho a Ele. E o demais Ele fará. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo, nosso amigo fiel, venha te renovar. E que você possa se posicionar. Você lembra de Zaqueu? Ele estava em cima de uma árvore, porque ele desejou conhecer Jesus. E quando Jesus estava se aproximando, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo repousar em sua casa. E quando ele desceu, a Bíblia diz que ele desceu com alegria. E ele recebeu Jesus com alegria. Dentro da sua casa, ele começou a confessar. Ele começou a dizer para o Senhor: Mestre, esse povo que está aí fora não gosta de mim. Esse povo tem falado que eu tenho defraudado a eles. Mas eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. E se isso for pouco, eu dou a metade dos meus bens. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está desapegando das coisas terrenas. Porque agora ele encontrou algo que ele nunca tinha experimentado. A presença de Jesus. E quando ele tem esse posicionamento, com sinceridade qual ele estava, o Senhor disse a ele: vejo que a salvação chegou a esta casa. Vejo que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio condenar, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É isso que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. Ele não está aqui para nos apontar, para nos condenar, mas Ele está aqui para nos dar uma oportunidade, para nós experimentar, ter uma amizade sincera com Ele. E você vai contemplar com cuidado, com amparo, as bênçãos do Senhor. E o que eu acho maravilhoso, que Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa história. E nós vivemos aqui nessa terra e comemos o melhor. E depois que nós partimos dessa terra, ainda temos a vida vindoura, a vida eterna, a nova Jerusalém que nos aguarda. Então eu digo para você, vale a pena escolher Jesus, vale a pena ter a amizade de Jesus, vale a pena ter a companhia de Jesus. Que nesse dia, o nosso amigo fiel, o Espírito Santo, te visita, te renova, traga alegria ao teu coração, traga gozo na sua alma, refrigério, para que você possa saber que nós temos um amigo verdadeiro e ele se chama Jesus e ele te ama. Fica com essa palavra. Receba o abraço do pastor João Pedro e até a próxima, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?